A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião, sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço carinhoso especial a todos os integrantes do coral Amigos do Espiritismo, do qual faço parte. Domingo nós tivemos um refazimento espiritual na granja do nosso querido companheiro também do coral Gerôncio, em Terras do Comendador, depois do bairro Filgueiras, onde nós passamos momentos agradáveis, finalizou com um almoço delicioso. Então foi um encontro com palestra do nosso querido Falcone. Foi um domingo maravilhoso. Um abraço a todos os companheiros e continuemos a nossa jornada em busca de transformação moral. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais um programa do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar ante o sofrimento. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O dia de hoje é uma página em branco que o Criador lhe oferece para que você escreva um novo capítulo da sua história. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre ante o sofrimento. A problemática dos sofrimentos humanos encontra na reencarnação a resposta mais eficaz e a solução legítima a fim de equacioná-la. Sim, quantas questões que vivemos que não temos nenhuma explicação por que estamos passando por isso, mas é só lembrar de que somos um espírito eterno, que já passamos por várias experiências na carne e certamente é frutos da nossa semeadura. Estamos colhendo hoje o que plantamos ontem. Então, sendo um espírito herdeiro de si mesmo, em cada etapa do caminho evolutivo, consegue resgatar débitos pretéritos ou adicionar experiências com que se credencia a maiores voos na direção da sublimação, que é o fanal de todos nós. Então, observamos que, além dos resgates, dos acertos, nós também adquirimos experiências para alçarmos voos mais adiante. Quantos espíritos que chegam aqui, inclusive endividados com os problemas de mau uso do seu livre-arbítrio, e que, no entanto, parte para uma transformação moral tão grande que tudo isso é amenizado. E André Luiz deixa claro: qualquer daquele que tenha problemas com a lei divina de acertos, mas estão com as mãos operosas no bem, vai ser sempre protelado a cobrança, até mesmo ser extinta, de pessoas que vêm com esse intuito de trabalhar
para sua melhoria íntima. Enquanto jaz ergastulado nas limitações a que se vincula, padece as constrições naturais da própria incipiência, começando em círculo vicioso as conquistas que não lhe obriga a legitimar. Representando a morte física e mudança de estado vibratório, o espírito transfere de uma para outra existência os labores nos quais malogrou ou em não conseguiu necessariamente cobrir a tarefa iniciada. Não cessa a jornada redentora. O que agora não se consegue, posteriormente se realiza. E a vida são as contínuas e sucessivas etapas reencarnatórias em cujo curso cada um é o arquiteto do próprio destino, construtor da desgraça ou da felicidade que todos buscamos. Escolhas, né? Você pode viver num mundo de paz e tranquilidade ou viver numa desgraça, de desequilíbrios, de problemas emocionais por suas próprias escolhas. Viandante da imortalidade, cada um sublima noutra jornada a interrompida realização para culminar na paz. Assim, transferindo-se de uma para outra existência, o ser encontra na Terra a abençoada escola onde forja a redenção marchando para a plenitude da paz. O que hoje se configura difícil, logo mais ressurge na condição de possibilidade que lhe compete utilizar para a materialização dos objetivos elevados que persegue. Nem todos, porém, conseguem lobrigar o mistério. E também, todavia, a todos é concedida a oportunidade sublime antes as leis soberanas da divina justiça. Dentro disso, a própria reencarnação constitui bênção para o espírito calceta, facultando-lhe ensejo nobre para reerguer e avançar, considerando-se que a perfeição não tem limite. Então, qualquer desses espíritos, por mais endividados que eles sejam, se eles tiverem vontade própria, né, porque tem que começar por interesse do espírito, que é a espiritualidade encosta ali apoiando, mas tem que partir da pessoa. Mas quantos desses que cometeram vários equívocos no passado, mas chegam aqui, tentam mudar e conseguem? Também o ser imortal, logo se destrelam os liames carnais, o ser imperecível, o espírito retorna ao seio da vida de onde proveio e se integra na paisagem a que pertence, que é a erraticidade. O que é a erraticidade? Erraticidade é onde vivem os espíritos errantes, ou seja, o mundo espiritual. Se conseguiu vencer as paixões e os gravames que se maceravam, paira acima e além das vicissitudes. Então, se ele consegue vencer, ele fica sempre acima, um degrau a mais. Se, no entanto, transformou a bênção do corpo em compromisso negativo com a retaguarda, retorna a novo corpo sob a constrição do sofrimento ou da amargura, em clima de sombra ou desesperação, para resgatar e crescer. Quantos de nossos irmãos que fizeram mau uso dos valores amoedados do passado, com ingratidão pela vida, muitas vezes também como verdadeiros carrascos, né, de outros seres humanos, esbanjando horrores, e que retornam numa condição miserável. Muitos estão aí vivendo pelas marquises e, no entanto, conservam aquele orgulho violento do passado. Não aceitam qualquer coisa e não são humildes em nenhum momento, porque pobreza não é sinônimo de humildade. Eu gosto de deixar bem claro isso. Né? Quantos pobres, miseráveis e orgulhosos ao extremo. No entanto, você pode encontrar pessoas aquinhoadas de uma humildade fora do normal. Pessoas que detêm certas patentes, né? Mesmo com um poderio temporal, mas não deixam aquilo subir a cabeça. Conservam a sua humildade. Enquanto muitos, né, têm uma prepotência fora do normal. Mas o quê? A gente sabe, como espiritista, nós sabemos. Foi uma pessoa que deteve muitos bens materiais do passado. E agora passa por essa provação dolorosa para valorizar tudo aquilo que ele desperdiçou lá atrás. E muitos não compreendem. Continuar naquele vício errante. Jesus é o incomparável herói da renúncia, lecionando a ética libertadora e básica para a legítima felicidade. Sintetizou no amor as mais altas aspirações a que nos devemos permitir como método de construir a felicidade em nós e em torno de nós, sem mácula, sem necessidade de novos recomeços.
Por enquanto, no amor, síntese da vida, estão os sêmens da misericórdia de Deus, base de todas as coisas. E amou de tal forma que deu a sua pela nossa vida, como a dizer que a verdadeira felicidade consiste sim em amar, porque somente quando se ama se consegue real plenitude longe de quaisquer sofrimentos e desditas. Então Jesus foi a personificação do amor, mostrou, exemplificou, trabalhou para que o mundo se transformasse. Jesus é o marco da nossa história, antes e depois dele, tão grandioso que não coube na história. É o caminho pelo qual devemos seguir, trilhar, né? Seus evangelhos é um bálsamo às nossas vidas, porque é o maior tratado de moral universal. No acendrado labor pela integração definitiva no espírito do cristianismo, não descures a vigilância que preserva a paz e favorece o equilíbrio das atitudes. Pululam estratagemas sutis com o pernicioso de fácil aceitação. Se abraças a tarefa da exposição evangélica pelo verbo ou através da escrita, penetra-te da responsabilidade a respeito das lições explicadas e não cedas terreno à insensatez sob qualquer aspecto que se apresente. Se exercita o socorro mediúnico na tarefa curadora, mediante os passes ou orientações espiritistas, ou se abres o coração ao esclarecimento dos desencarnados em turbação, ou a perseguidores infelizes, vinculados por vinganças primitivas, não te concedas deslizes morais, mesmo aqueles que as convenções a pouco e pouco chancelam como comportamento social moderno. Se acordas para a assistência aos necessitados do carreiro carnal, junto à infância ao abandono, ou à velhice em desvalimento, ou a enfermos ao relento, ou à pobreza em desconcerto, ou à rebeldia desenfreada, não te ensejes agitação, fomentando a malversação de quaisquer valores positivos. Se ajuda nos mistérios modestos, ignorados ou tidos como humilhantes, realiza o melhor ao teu alcance, sem a presunção de galgar os postos de comando ou de preeminência, tão do agrado da vaidade quanto simultaneamente perigosos. Se doutrinas, doutrina-te primeiramente, atestando pelos atos que os mais excelente ensino deriva do exemplo vivido no cotidiano. Sobretudo, não te favoreça desvaneios, ilusões. Cada um é o esforço que evita em prol do burilamento interior. Nem jactância, nem desprezo. Consciente que estás servindo à causa do Cristo, não concedas oportunidade ao elogio nem ao depreciamento. A frieza de uns ameaçará o ardor do teu entusiasmo, assim como o arroubo de outros poderá colocar-te em desespero face ao que sustentas com sacrifício. Nunca, porém, receba as homenagens transitórias do mundo, em vinculação ao serviço de enobrecimento a que dás a vida. O Senhor desprezou todas as honrarias terrenas, não desdenhando, porém, o fascínio, o abandono dos amigos, a cruz de infâmia. Aplaudido na entrada de Jerusalém, a fim de que se cumprissem as profecias, avançou cabisbaixo sobre o dorso do burrico, emudecido, longe das honrarias do povilhéu, em exagero emocional. Ultrajado na praça pública e vilmente condenado, manteve-se meditativo ante o mesmo povilhéu, vencido por hedionda obsessão generalizada, que assim compactuava com nefando crime. As ciladas, todavia, que reiteradas vezes foram colocadas no seu caminho, venceu-as todas, pulcro, infenso à sordidez dos famanazes das trevas.
Acautela-te a teu turno. Como recebes, primeiro, de forças oriundas das regiões felizes para o teu êxito, também procedem outras fontes, investidas graves e malsinantes, a que estás exposto pelo passado delitoso, que ora reparas. Refugia-te, assim, na humildade legítima, outorgando para o teu espírito apenas deveres, pois o direito do cristão é servir sempre, e mais como discípulo fiel do trabalhador incessante que tomou por modelo e guia. Fazendo um balanço, através de reflexões, és impelido a renovar conceitos, face à necessidade de colocar o Senhor em muitas das posições que lhe competem e que lhes tem negado. Não poucas vezes, receoso e desiludido, interrogas, concluindo falsamente, qual, resistando, resposta infeliz, decorrente da íntima secura que padeces. Se ainda não te convenceste da necessidade de sintonizar com ele, completa os raciocínios, pondo-o presente e notarás diferenças. Mencionas cansaço e desequilíbrio como carga que se sobrepõe, esmagadora, quase te conduzindo ao fracasso. Todavia, o fardo é leve. Referes que a amizade de amigos transitou da tua para províncias estranhas. Em decorrência, sofres o vazio que ficou na alma, graças à deserção deles. No entanto, aquele que não tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno de mim. Esclareces que a monotonia das atividades, a pouco e pouco, mata o ardor do ideal que antes te abrasava. Tens a sensação de que já não é a mesma a chama da fé que ardia em ti. Apesar disso, o trabalhador da 1/10 hora faz jus ao salário daquele da hora primeira. Formas que desejarias novos sinais dos céus, a fim de que robustecessem as convicções que parecem esvaziadas de conteúdo, na torpe sociedade de consumo. Sem embargo, a lição é simples. Bem-aventurados os que não viram e creram, minado por enfermidades insistentes que te roubam a vitalidade, inquires: onde é o auxílio divino na direção das minhas necessidades? Não obstante, a resposta está enunciada há quase 2000 anos. Nem todos foram curados. A ronda da fome aumenta cada vez mais, ampliando as dimensões dos seus domínios. E a miséria soberana governa milhões de destinos. Marejam-se os teus olhos em justa compulsão. No íntimo, indagas: por que o Senhor não solve a dificuldade? Entre mentes, a elucidação já foi dada. Nem só de pão vive o homem. São horas de balanço interior, momento de colher o resultado da semeadura. Cada um respira emocionalmente o clima da província psíquica em que situa as aspirações. O homem alcança o destino que lhe compraz, e o ideal nele tem a vitalidade que o suprimento de sacrifício lhe dá, através de quem o sustenta. És parte da família que constitui o rebanho do Cristo. O Senhor prossegue o mesmo. Faz um exame racional e honesto, a fim de verificares se a mudança, por acaso, não terá sido de tua parte. O rumo que ele nos aponta continua indicando liberdade. As amarras foram construídas por cada qual para a própria escravidão espiritual. Diante de tais considerações, no bárato dos tormentosos dias, convém consultar Jesus, sem cessar. E se tiveres ouvidos capazes de escutar, discernindo, percebê-los-á a repetir: eu sou o caminho, vinde a mim. Equivalente à enfermidade moral, instala-se o desalento, utilizando-se pretextos vários, em que se apoia para o nefando mistério da destruição da vida. Chega sorrateiro e modifica a paisagem interior, minando resistências e sobreando ideais, antes clarificados pelo sol do otimismo. Assim, se nutre de alegações falsas, com que, em se vitalizando, promove a fuga espetacular
ao dever e à responsabilidade. Ali se identifica com os insucessos passados e estabelece a rede da má vontade com que destroça as florações da alegria nascente. Adiante, arregimenta as deficiências alheias e fim de eximir-se de maiores comprometimentos com a ação relevante. Exala cansaço injustificável, produzindo enfermidades imaginárias, instila apatia, graçando como desinteresse mórbido, favorece o desgoverno da ordem como árbitro da indiferença enfermiça, aniquila os que caem nas faixas estreitas por contínua intoxicação mental, que termina em processos penosos de distonia psíquica e descontrole emocional. Raramente se aposta por meio de ataque violento. Dissimulador, acoberta-se, maneiroso, com habilidosas justificações. Previne-te contra as artimanhas desse adversário soez, sempre à espreita. Não te negues prudência e entusiasmo. Se o trabalho te parece desagradável, reajusta os centros de interesse e renova-te. Caso estejas cansado, busca motivação estimuladora e prossegue. Quando te identifiques em desilusão, considera o compromisso a que te fixas e reencontra-te, seja qual for o motivo, aparentemente justo, para fugires ao dever que te cabe de servir e promover o bem. Torna tua contribuição base que estimule e encoraje os outros. Mas não recuses a oração nem o diálogo fraterno com os companheiros, ilhando-te, porquanto, uma vez atingido pelas manobras do desalento, somente a hercúleo esforço lograrás libertação. Imagina a planta crestada negando-se ao orvalho da noite, a máquina trabalhada recusando lubrificação, a construção seguindo sem programa, o veículo em disparada sem auxílio dos freios. Sem dúvida, a ruína se encarregará de alcançá-los, cada um a seu turno. Assim ocorre com o obreiro da vida que se permite estiloar pelo desalento. Na atividade ou no repouso, em grupo ou a sós, não fomentes as tricas que produzem desencanto ou as dúvidas que suscitam o desalento. Tem por modelo Jesus, que não obstante ser o construtor da terra, não poucas vezes, no fragor das atividades de renovação para a humanidade, recolhia-se à meditação e à prece, a fim de manter-se como expressão viva de otimismo e ação superior incessante. Não existe inútil ou somente pernicioso. Cada coisa se transforma no que desejamos venha a ser. A diretriz que damos faz-se responsável pelos resultados que colhemos. O rumo que imprimimos leva aos efeitos que esperamos. A fagulha trêfega que ateia incêndio é a mesma que propicia lume para a vitória sobre a treva. O filete d'água cantante, donde retiramos a linfa preciosa para a sede, ao abandono se converte em lodaçal que acolhe miasmas fomentadoras da morte. A taça que veicula veneno também se transforma em conduto para o medicamento salvador. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Além dos limites. Existem histórias extraordinárias que nos chegam ao conhecimento. Verdadeiras umas, criadas outras para exaltar gestos de altruísmo e dedicação. O importante, no entanto, é destacar o grande papel do ser humano na face da Terra. Conta-se que na primavera de 1926, uma jovem mãe foi cientificada de que seu filho Thomas, de 5 anos, tinha um crescimento perigoso na garganta. Cada respiração era um esforço. Cada noite parecia emprestada. Os médicos foram diretos. Sem cirurgia, ele morreria em poucos meses. O único hospital capaz de realizar o procedimento
ficava a 640 quilômetros de distância. Aquela mãe não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha ninguém para ajudá-la a levar o filho. Então, ela tomou uma decisão que desafiava a lógica. Colocou Thomas nas costas, amarrou-o com panos firmes junto ao corpo e começou a caminhar. Durante 31 dias ela caminhou do nascer ao pôr do sol. Enfrentou a chuva que encharcava suas roupas, a lama que engolia seus sapatos. Dormia onde o cansaço a vencia, em celeiros, valas, debaixo de pontes. Quando a comida acabava, ela pedia e conseguia, graças à bondade de alguns. Thomas não tinha forças para andar. Por isso, ela o carregava, sussurrando histórias, cantando baixinho, prometendo que estavam quase chegando, mesmo quando ainda faltava muito. Quando Thomas lutava para respirar, ela o apertava contra si e acelerava o passo, com medo de que parar significasse perdê-lo para sempre. Depois de 31 dias de caminhada, ela alcançou os degraus do hospital e desabou. Os médicos atenderam o menino às pressas. No dia seguinte, removeram a anomalia em sua garganta. Pela primeira vez em meses, ele respirou sem dor. Thomas sobreviveu, floresceu, cresceu, casou-se, teve filhos, tornou-se avô. A jornada dessa mãe é um testemunho sagrado de que o amor não é apenas um sentimento, mas uma força física capaz de mover montanhas ou percorrer quilômetros infindáveis carregando seu bem mais precioso. É a prova definitiva de que a resistência materna não conhece limites geográficos ou biológicos. Onde se ausentam recursos de outros, o vigor de uma mulher transforma o próprio cansaço em solo firme para a sobrevivência do filho. Essa coragem, esse amor que se faz ponte e escudo, é o que mantém a humanidade acreditando em sua própria capacidade de superação. A cura de Thomas não começou no hospital, mas no primeiro passo dado por sua mãe, provando que o amor, quando absoluto, é a ferramenta mais poderosa contra a fatalidade. Essa história transcende um mero relato biográfico para se tornar um manifesto sobre a resistência materna. Diante do abismo da escassez e da doença, o amor de mãe surge como uma força que desafia a lógica e a física. Caminhar mais de 600 quilômetros com o filho às costas é a materialização de um afeto que supera qualquer óbice. A mulher-mãe converte o próprio corpo em transporte e escudo, demonstrando que a dedicação absoluta é capaz de reescrever a própria história. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus irmãos, não devemos ser ansiosos. Devemos confiar, aguardar em silêncio e também trabalhar. Olhar dentro de nós, porque não estamos sós. Trabalha sem descanso, ora sem interrupção, vigia sem desfalimento, caminha sem vacilação, obedece sem reclamar, dá sem interesse, e na hora própria os frutos estarão maduros para serem colhidos. Então vamos semear o bem para também colhermos coisas boas. Que Jesus nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, grato pela oportunidade e que possamos, meus irmãos e irmãs, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para